Amigos e amigas, companheiros e companheiras da Rede Celebra, do movimento de trabalhadores cristãos, do movimento de adolescentes e crianças, das comunidades eclesiais de base, por esse Brasil e mais além, amigos e amigas da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha, de Portugal. Estamos às vésperas do Santo Natal. Quarto domingo do tempo do Advento. Tempo de dizer Ave Maria e escutar a voz do anjo. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas, para a gente refletir sobre a Boa Nova segunda ótica da classe trabalhadora. A gente saúda sempre quem está de perto, quem está de longe, quem está em outros países, quem está em outras comunidades, irmãos e irmãs de outros espaços de vivência de fé. A gente hoje prossegue com a nossa caminhada, vivendo, celebrando, rezando e refletindo o quarto domingo, a quarta semana, o quarto domingo do Advento. A gente vai lembrando sempre, curtam, divulguem, compartilhem, para que a gente possa continuar chegando a mais pessoas. Isso é uma reflexão promovida, motivada pelo movimento de trabalhadores cristãos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem mostrar-nos, ó Senhor. Vem mostrar-nos, ó Senhor, Tua grande compaixão. tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E o Santo Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. O Senhor esteja com vocês. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ao ouvir isso, Maria ficou confusa e se perguntava o que esta saudação queria dizer. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça junto de Deus. Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o seu trono, o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como acontecerá isso se eu não vivo com nenhum homem? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Eis que sua parente Isabel também concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês daquela que era estéril. Porque para Deus nada é impossível.
Então Maria disse: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim como você disse. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Quarto domingo do Advento, ou seja, quarto domingo da espera, quarto domingo da expectativa pela visita, pela vinda, isso que significa o termo Advento. A gente tem feito essa caminhada de 4 domingos, de 4 semanas, refletindo sobre a mística dessa esperança, desse esperançar, que fortifica o nosso projeto de vida, que é tão somente caminhar junto ao projeto de vida do movimento de Jesus. É certo que este ano, o quarto domingo, já está na véspera do Natal, mas ainda de manhã, até o finzinho de nossa tarde, é momento da gente refletir nesse quarto domingo sobre essa experiência da espera, sobre os símbolos e sinais bonitos que esse tempo mostram, fornecem para a gente. Lá no primeiro domingo do Advento, a gente refletia uma coisa importante. Mais do que ficar criando uma religião que só se preocupa com o que está lá, e quando Jesus fará a sua segunda volta, a sua segunda vinda, mais do que isso, é como a gente vai viver a presença constante daquele que nunca foi, daquele que é, daquele que continua presente na história da gente. Depois, nos outros 2 domingos, nas outras 2 semanas, a gente foi refletindo, primeiramente, sobre a figura de João Batista, essa figura que se encarna na vida do seu povo para iniciar um novo processo, que veste a simplicidade, que come a simplicidade do seu povo, que vive ali unido para denunciar. E no terceiro domingo, ainda pensando nesta figura, mas mais do que na figura de João, no início de um movimento que anuncia, que prepara esse grande projeto que é se filiar ao movimento de Jesus. E aí a gente vê João como aquele que rompe com uma lógica religiosa que não anima vida, força e a luta daquele povo pobre. Por isso João rompe com isso num gesto de batismo de conversão. Agora no quarto domingo a gente tem outra figura, tem outro modelo, tem outro símbolo, tem outro sinal importantíssimo para a gente, às portas de celebrar esse Natal, pensar nela e pensar com ela. É a figura de Maria, que aqui está representada nessa pequena imagem de Nossa Senhora do Advento, Nossa Senhora da espera, Nossa Senhora da expectação ou da expectativa. Olha, esse texto é tão bonito, é tão significativo, que a gente deveria passar um montão de dias falando dele. Mas a gente hoje quer dar uma pequena mensagem para a gente ir se animando, porque logo, logo a gente está pertinho de celebrar o nosso Natal. Ora, o anjo foi a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. Era importantíssimo situar que esta família vinha da casa de Davi, para dizer que Jesus está presente nessa história, e que agora ele é o Senhor da vida, aquele que caminha com a gente, e não há um sucessor. Agora não existe mais essa figura de quem é filho de Davi, quem vai vir depois. Jesus, que continua presente com a gente, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Mas é importantíssimo dizer que o anjo apareceu numa cidade, numa cidade da Galileia, que era uma comunidade chamada Nazaré, que, como na missa dos quilombos a gente canta, era uma colônia favela. O reino de Deus e o seu projeto começam aí. É aí que começa tudo. Começam com uma jovem menina
uma menina prometida ainda em casamento, ou seja, inserida numa lógica ainda onde a mulher é prometida a um homem, o seu futuro está nas mãos dos homens do seu grupo, ou seja, está nas mãos do seu pai, está nas mãos do seu noivo, tanto que o casamento começa um ano antes, com esse momento da promessa. Eles já são marido e mulher, mas passam um ano cada um em sua casa para acertar toda a forma de preparativos e depois ter uma festa, e aí sim. Mas a vida inteira das mulheres nas mãos de outros homens. É nesse cenário de uma colônia favela, de uma menina muito jovem e de uma menina que está inserida nessa lógica machista, onde a mulher fica em silêncio e o seu destino é resolvido, é aí que o reino de Deus começa. E ainda com a simbologia de uma mulher virgem, ou seja, de onde é impossível, improvável, da onde a gente não consegue pensar, é dali que vai sair o início, a força do reino de Deus e do seu projeto. Mas para uma sociedade que é tão machista e que é tão opressora, sair de uma comunidade pobre, sair de uma favela, o projeto do Salvador é tão impossível quanto uma criança nascer de uma mulher virgem. Ou seja, tão improvável ver uma criança nascer de uma mulher virgem, é ver um projeto tão importante nascer de uma comunidade pobre. E até hoje é assim na mentalidade de muita gente. É muito difícil sair de nossas comunidades coisa boa, para muita gente aí fora. Por isso é que nossas comunidades ainda são alvo da força bruta da polícia, da violência de milícias, da falta de políticas públicas. Mas como muita gente das nossas comunidades e a juventude negra sempre diz, favela não é carência, favela é potência. E é tão potência que é de uma favela, que é de uma comunidade, que é da periferia, que sai um projeto de vida de uma jovem muito consciente, de uma jovem muito disposta ao projeto do reino de Deus, a ser fiel a ele, mas muito consciente de que aquilo não é só uma resposta a Deus no sentido de que vai gerar o seu filho, mas é uma resposta de amor a Deus e ao seu povo que vive sofrendo e precisa de libertação. Então Maria não vira apenas a mãe de Jesus, como se isso fosse pouco, mas não vira apenas a mãe dele, vira a companheira de um projeto do reino de Deus que nos acompanha até hoje. É muito bom para a gente e para as nossas comunidades, rodeada de várias mulheres, a gente saber que como símbolo, que como sinal, que como companheira, madrinha e comadre das nossas comunidades, a gente tem Maria, como uma das primeiras que intui o reino de Deus e assume esse projeto. Mas, evidentemente, ela recebe essa saudação e a primeira coisa que o anjo diz é: alegra-te. Alegre-se. Alegria, minha gente. Nossas comunidades orantes e as nossas igrejas estão perdendo a alegria. Liturgias cada vez mais pomposas e tristes, por vezes até sonolentas. É momento das nossas comunidades redescobrirem a alegria de celebrar junto, de rezar junto, de construir grupos de formação religiosa, teológica, política, juntos, alegres. Porque o reino de Deus e a nossa luta enquanto classe trabalhadora se faz com poesia, com música, com arte, se faz com alegria também. Penso que Deus hoje diz para as nossas igrejas também: alegrem-se. Porque nossas missas, cultos e momentos orantes
estão tão sem vida, tem pouca festa, tem pouca felicidade, porque a gente ainda se prende a celebrações com tanta pompa e pouco coração em festa. Aliás, em nossas celebrações, a gente sempre escuta dizer corações ao alto, ou seja, que fiquem felizes, que se elevem. É bom a gente ouvir isso também. E em seguida o anjo diz: o Senhor está contigo. Ou seja, no projeto de vida do reino de Deus, no projeto de iniciação deste reino, é o próprio Senhor, é o próprio Deus que caminha com a gente, que caminha com Maria, que encoraja esta jovem e encoraja as nossas comunidades. É sempre bom a gente pensar nisso. Depois disso, evidentemente, provavelmente Maria deve ter feito alguma cara de espanto, receio, e aí até o texto diz, ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar em qual seria o significado da saudação. Então o anjo diz: não tenhas medo, Maria. Acho que é outra palavra para as nossas comunidades hoje. Comunidades que têm medo do novo, que têm medo de viver a felicidade da boa nova, de viver essa experiência do projeto de Deus. Nos últimos dias, o Papa Francisco, ele fala de um gesto bonito, de que não há de ter medo em dizer que Deus quer bem aos nossos irmãos e irmãs gays, lésbicas e transexuais. Ou seja, dizer que Deus quer bem é abençoar alguém, né? Evidentemente que as nossas comunidades ainda precisam continuar a pensar para além disso. Isso ainda é um início para tantos irmãos e irmãs cristãos, gays, lésbicas e trans. É gente que está nas nossas comunidades, que está nos nossos espaços de fé, que está nos nossos conventos e seminários também. E precisam ter nosso amor, ter nossa misericórdia, ter nosso carinho, ter nosso apreço, ter nosso afeto. Que esse gesto do Papa Francisco seja só o começo, mas que, diante disso, que as nossas comunidades escutam, não tenham medo. Vamos deixar de ter medo desse novo. O Papa disse isso, vai ter aquilo, a gente agora vai mudar tudo, e a Bíblia diz isso, e a Bíblia diz aquilo. Vamos viver a alegria do Evangelho sem medo, o Evangelho do amor, da partilha, do abraço, do acolhimento. Há tantos irmãos e irmãs que estão em vários lugares, que estão casados, que estão nos nossos postos de trabalho, que estão nas nossas pastorais, que estão nas nossas comunidades, ajudando na pastoral, ajudando na catequese, enfeitando andores de procissão, cantando nas missas, descobrindo sua vocação também dentro dos seminários, fazendo experiência na vida religiosa, em todos os lugares. Não vamos ficar à margem disso. Não vamos achar que isso não ocorre. Em todos os ambientes, os nossos irmãos gays, lésbicas e trans estão. E a gente precisa acolhê-los. Ainda é pouco, mas esse primeiro gesto é um gesto de não ter medo. Dizer a eles e a elas que Deus quer bem, ou seja, abençoá-los. Então, alegrem-se e não tenham medo. Isso foi dito para uma jovem que podia ter todos os medos possíveis e viu uma situação difícil na sua frente. Mas na radicalidade do Evangelho disse sim. Topou essa nova proposta. Mas olha, Maria é uma mulher e era uma jovem consciente. Vocês percebem que nesse diálogo todo do anjo, ela ainda não disse se ia ou não. Ela escuta, ela se perturba com aquilo, e aí o anjo vai dizer da missão: conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. O projeto de Deus dá protagonismo às mulheres. Pôr o nome do filho
dizer o nome do filho, ter esse gesto, é gesto dos homens. Nunca seria, em seu tempo, gesto das mulheres. Os homens é quem diziam, e geralmente davam o nome de outro homem de sua linhagem para poder perpetuá-lo. Mas é a Maria que o anjo disse: você vai pôr o nome do seu filho, e ele vai se chamar Jesus. Ora, Maria é a protagonista. É com ela que inicia esse projeto de salvação. Assim como em tantas comunidades e grupos nossos. As nossas caminhadas de luta, as nossas experiências no sindicato, na pastoral, no partido político, se dão com as mulheres, puxando isso, caminhando com isso. Ora, você vai pôr o nome dele de Jesus. E aí o anjo ainda segue. Maria ainda está pensando. O anjo segue dizendo da missão dele. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre, o seu reino não terá fim. Com tudo isso, Maria ainda coloca uma dúvida. Como é que acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Se eu não me relacionei com homem nenhum? Olha, vamos lá. O primeiro passo de Maria, com toda essa maravilha de um anjo chegando, dizendo que Deus encontrou graça diante dela. O primeiro passo dela foi se perturbar. O segundo passo foi ter dúvida. E aí o anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo, Criador, é a Ruá, é aquele que é gerador. É o mesmo Espírito Santo que estava sobre as águas na criação. Agora está sobre Maria para criar de novo, para gerar de novo. O Espírito Santo estará sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eu desconfio que mesmo com isso, Maria ainda estava calada, querendo ouvir mais. E o anjo meio que vai dizer a ela, de uma maneira prática: olha, também a tua parenta, Isabel, concebeu um filho na velhice. E já é o 6º mês dela, ela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Gente, que importante a gente pensar nisso. Porque tem gente que acha que uma fé madura é uma fé que onde não paira a dúvida, onde o nosso coração não se perturba. Não, eu estou bem, eu todo dia rezo meu texto, eu leio a Bíblia, está tudo tranquilo, eu confio em Deus inteiramente. Mas uma fé honesta, genuína, se perturba diante dos desafios e não tem vergonha de ter dúvida. Em nossos grupos e comunidades, nos nossos espaços políticos, a gente vê algumas pessoas, às vezes, com a capa de uma segurança. Mas quando a gente está em coletivo, é importante também a gente dizer do quanto a gente se perturba com a situação da classe trabalhadora e quais dúvidas que a gente tem nos passos que a gente tem que dar coletivamente. Tá na hora da gente, ainda há tempo desse momento, de aprender com Maria que uma fé genuína, que uma mística, para quem está no movimento social, para quem está no partido político, para quem está no sindicato, para quem está no conselho de moradores, uma mística genuína é aquela que nos perturba, que gera dúvidas, mas depois, mesmo com isso, a gente assume o compromisso da missão. Maria simplesmente diz: ah, não, foi Deus que lhe mandou, então está tudo resolvido, não quero nem mais saber nada, diga a ele que sim, pronto. Maria escuta, perturba-se, pergunta, tira dúvidas, o anjo apela no final dizendo: olha, na prática, se você quiser saber, foi como se o anjo tivesse dito: vá lá na casa de sua prima para ver se ela não está grávida. E só depois disso, Maria, com todo direito, liberdade que Deus dá, com toda a liberdade que Deus dá a esta mulher, do mesmo jeito que ele
oferece o protagonismo da história da salvação. Você vai pôr o nome do seu filho. Não é José, não é seu pai, não é o pai de José, não são os homens do seu grupo. Você vai pôr o nome do seu filho. Com essa mesma força que Deus dá protagonismo a esta jovem mulher, ele também dá liberdade. Só depois de todo esse diálogo ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha, eu sei que essa frase muitas vezes ela é tomada apenas sob a perspectiva da humildade. Maria é a serva do Senhor, ela é humilde e silenciosa. Mas não é só isso não, tá? Maria entendeu que ela é protagonista. Por isso que ela disse que era a serva do Senhor. Dentro de uma comunidade patriarcal como a que ela vivia, dentro dessa experiência política de reis, de centralidade, dizer que era servo do rei era dizer que tinha o maior cargo, o cargo mais importante. Era uma espécie de primeiro-ministro. Quando Maria diz, eis a serva do Senhor, ela diz assim, eu sou a serva do Senhor, ou seja, eu estou abaixo dele com uma responsabilidade muito grande. E eu tenho protagonismo nesse reinado, nesse reino de Deus. Maria sabe qual é a sua missão. Que nas nossas comunidades e nos nossos grupos, todas as mulheres tenham consciência de qual é a sua missão. Que não sejam submissas e caladas diante das lideranças religiosas que não reconhecem a força das mulheres em nossas igrejas. Que todas as mulheres entendam que são servas do Senhor, ou seja, importantíssimas na construção do reino. Mesmo que às vezes pastores, padres e outros líderes homens digam o contrário. Que todas as mulheres tenham a consciência de fazer segundo a palavra de Deus. Não é segundo a palavra do padre tal, do pastor tal, mas que a gente é comunidade orante e viva, e constrói palavra junto, que se escuta. Então, que no exemplo de Maria, a gente conclua esse tempo do advento, rezando, vivendo, celebrando o protagonismo das mulheres. Que a gente deixe essa mensagem. O reino de Deus começa no sim de uma mulher jovem, periférica, consciente, até este momento mãe solo, porque José ainda não tinha sabido de nada e ninguém sabia se ele ia aceitar ou não. Então, de uma mãe solo, que assume esse projeto e nos dá uma lição de uma fé, de uma mística e de uma militância verdadeira. Não é de uma militância e de uma mística que finge estar bem o tempo todo, que finge integridade. Não, é de uma mística, de uma militância, de uma fé que se perturba, que se questiona, que aceita a dúvida enquanto crescimento e que depois se oferta na sua missão. A gente conclui esse nosso momento com uma oração russa, uma oração do cristianismo, mas de origem russa. Canto de união. Ó Mãe por todos cantada, Mãe do sol de suma justiça, Mãe do povo cristão, glorificada do Oriente ao Ocidente, dá-nos a união fraterna, a nós que superamos a discórdia. Dá-nos tua proteção materna, para que todos possamos unir-nos no corpo místico do teu Filho, Cristo nosso Deus. E dá-nos que te cantemos nossa alegria universal, com uma só e única voz. A gente, muita saúde, muita paz. A gente lembra que daqui a pouco a gente vai soltar a nossa reflexão da vigília de Natal. E depois, ainda no dia 25, a reflexão do dia de Natal. Então, continue com a gente, fazendo esse momento de mística, de fé, de reflexão, agora saindo do período do advento para o tempo do Natal.
Saúde, muita força, muita paz e boas festas para todo mundo. Escondido há séculos no céu, aos fiéis foste um dia revelado, e dos cegos os olhos recobrados já se firmam do coxo os passos seus. Faz o pobre escutar a voz de Deus, vem, levanta do chão os humilhados, Vem, ó Filho de Maria, amanhã já se anuncia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Minha alma exalta o Senhor, e o meu coração vibrando se alegra em Deus que é meu Salvador. o Deus que minha alma alegre celebra. Ele voltou seu olhar Para a pequenez de sua servidora, e todas as gerações me proclamarão feliz e ditosa. Ele aliou-se a Abraão E a seus descendentes sem fim também. glória ao Pai por seu Filho, No Espírito Santo, pra sempre. Amém. Escondido há séculos no céu, aos fiéis foste um dia revelado, e dos cegos os olhos recobrados já se firmam do coxo os passos seus. Faz o pobre escutar a voz de Deus, vem, levanta do chão os humilhados, Vem, ó Filho de Maria, amanhã já se anuncia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Quanta sede, quanta espera, quando chega aquele dia. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora
das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.